Boa noite. Começa agora o Jornal Virtual no nosso quadro Café com Autoridade. Meu nome é Rafael Musi, agradeço a audiência. Você pode também acessar os nossos conteúdos nas nossas plataformas digitais, nas redes sociais. Trataremos hoje no nosso programa de um Instituto do Direito Penal, que é o livramento condicional. E para abordar esse tema tão importante, trouxemos aqui em nosso estúdio o formado em Direito na Faculdade Santo Agostinho, mestrado em Harvard e doutorado em Massachusetts. Está aqui comigo Romeu Neto, muito prazer em recebê-lo. Muito prazer estar aqui, Rafael Musi, no Café com Autoridade. Desde já agradeço a sua imensa audiência em todo o país e hoje abordaremos esse instituto tão famoso e tão necessário no direito penal brasileiro. Primeiramente, Romeu, gostaria que você explicasse um pouco para os nossos telespectadores o conceito desse instituto, que é o livramento condicional, usando um embasamento jurídico, e explicasse também a importância do livramento condicional para a nossa sociedade. Muito bem. O livramento condicional está presente no artigo 83 do Código Penal Brasileiro e tem por objetivo a redução do tempo de prisão, com a concessão da liberdade provisória do agente. Esse instituto é importante pois ele permite a humanização da pena e, preenchendo alguns requisitos, o réu pode requerir esse benefício no judiciário. Bom, Romeu, você deixou muito bem explicado o conceito do Instituto do Livramento Condicional, mas você disse aí que há requisitos para a concessão desse instituto. Gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo e deixasse claro quais são os requisitos e como que funciona para que ocorra a concessão. Bom, os requisitos são divididos em dois, que são os requisitos objetivos e subjetivos. Nos requisitos objetivos, o primeiro deles é: o agente tem que ter sido condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Preenchido este, caso ele não seja reincidente em crime doloso, ele deve cumprir 1/3 de sua pena para ter direito a esse benefício. Caso ele tenha sido reincidente em crime doloso, esse quanto sobe para metade. Ele tem que cumprir a metade de sua pena para ter direito a esse benefício. Caso esse agente tenha cometido algum crime hediondo, essa pena passa para 2/3. Ele tem que ter cumprido 2/3 de sua pena para ter direito ao livramento condicional. Preenchidos esses requisitos, vamos para os subjetivos. Nos subjetivos, ele tem que cumprir alguns requisitos que, como o nome já diz, são bem subjetivos ao magistrado a julgar. O primeiro deles é comportamento satisfatório durante o cumprimento de sua pena. Ele tem que se comportar de acordo dentro do sistema prisional. O segundo deles é bom desempenho no trabalho que lhe é atribuído dentro do sistema carcerário. Ele tem que ter mostrado vontade, ter feito de acordo com o que lhe é apresentado dentro do presídio. Estar apto a promover sua subsistência fora do presídio. Mostrar que tem métodos de se manter fora do presídio, um serviço, algum outro tipo de coisa. E o mais polêmico deles é demonstrar que não voltará a delinquir. Peraí, você tá falando aí, mas gostaria que você explicasse um pouco, porque olhando assim, o condenado comprovar que ele não vai mais delinquir, acredito que gera um embate, porque é muito difícil o condenado ali comprovar para o magistrado ali por que ele não vai voltar a delinquir? Porque olhando assim é difícil olhar. Boa observação, Muzi. Esse requisito é motivo de muita polêmica sobre esse assunto. Por quê? Imagine só, um condenado que cometeu crime doloso, um crime grave, ali cumpriu 2/3 de sua pena. E ele já tem o direito objetivo para tal. Ele muito provavelmente mentiria sobre esse não voltar a delinquir para conseguir sua liberdade. Mas também há presos que não voltarão realmente a delinquir. Os dois lados. Né? Exatamente. Mas como está expresso em regulamento, em regulamentação, no texto constitucional, não há muito que se discutir sobre isso. Aí sim, o magistrado deve sim pesar assim, isso. Gera aquele embate. Então sim. Acredito que você explicou muito bem agora sim o primeiro conceito e agora os requisitos. Agradeço quem continua assistindo e mantém essa audiência. Nós iremos para um rápido comercial e voltamos já. Gol Petro Origem, a puro malte feita para celebrar todos os momentos, até o fato dessa propaganda ter poucos segundos. Beba com sabedoria.
Estamos de volta com o nosso quadro Café com Autoridade. Estou aqui ao lado do doutor Romeu Neto, especialista em Direito Penal. Hoje estamos falando do Instituto do Livramento Condicional. Lembrando que você, caro telespectador, pode participar do nosso programa ao vivo, mandando a sua pergunta em nossas redes sociais. Basta você colocar a hashtag Pergunte ao Doutor e enviar a sua pergunta sobre o assunto hoje abordado, que é o livramento condicional, e o doutor aqui presente, Romeu Neto, irá responder. Voltando ao assunto hoje, Romeu, você já disse o conceito, os requisitos. Gostaria que você explicasse um pouco, depois de concedido o livramento condicional. Para a manutenção, existem condições? Sim, existem condições para a manutenção do benefício. Existem condições obrigatórias e condições facultativas. As obrigatórias são se ocupar-se em emprego lícito, em ocupação lícita. E essa comunicação deve ser feita ao juiz, que é o segundo condição obrigatória. Obrigatório, né? Isso. E a outra condição obrigatória é não mudar-se de comarca. Não se pode mudar de comarca sem autorização prévia do magistrado. Sim. Certo? E aí temos as condições facultativas. Estas podem ser ou não impostas ao beneficiário. Uhum. As facultativas são a proibição de não mudar de residência sem alertar o juízo. E veja bem que essa não mudar de residência não é a mesma da facultativa, da obrigatória, porque a obrigatória é não mudar-se de comarca. Se não houver nenhuma disposição ao contrário em seu benefício, você pode mudar de residência dentro da comarca, sem problema algum, caso não haja restrição desta no seu livramento condicional. Há também a hipótese de proibição, de restrição de horários, de recolher-se em sua residência em determinado horário do dia, e também pode haver alguma restrição sobre frequentar alguns locais. Muito comum em alguns torcedores de times que se envolvem em algum tipo de confronto. Demais condições estão presentes no artigo 132 do Código Penal, parágrafo 2º. E aí, se o telespectador, para até não se delongar demais nesse assunto, que é um programa rápido, quiser procurar sobre, está presente lá, só fazer uma breve leitura. Muito bem. Muito obrigado pela explicação, doutor. Parece que a produção me mandou aqui que um telespectador participou nas nossas redes sociais com a hashtag Pergunte ao Doutor, que foi o usuário no Twitter, usuário @Tereza Sader, mandou a pergunta que ela gostaria de saber se na concessão há casos que pode ocorrer a revogação do livramento condicional? Sim, uma ótima pergunta da telespectadora Tereza Sader. Há sim circunstâncias onde pode haver a revogação do livramento condicional. Há circunstâncias obrigatórias e há circunstâncias facultativas, assim como a da última pergunta. As condições. Exatamente. As condições obrigatórias, a primeira delas é simples. Caso o beneficiado cometa crime na vigência do seu benefício, que é o livramento condicional, ele voltará à pena privativa de liberdade, caso ele cometa algum crime durante a vigência. E a outra é um pouco mais complexa, que seria o seguinte: caso o acusado tenha cometido algum crime anterior ao livramento e seja condenado a uma pena que torne incompatível o livramento condicional. Por exemplo, vamos supor que um agente tenha sido condenado a 15 anos de prisão. E levando em conta que ele não seja reincidente em crime doloso e não tenha cometido crime hediondo, com 5 anos ele teria o direito ao livramento condicional. Caso ele seja condenado a uma pena, vamos supor, de 2 anos, ele ainda restaria 12 anos a cumprir. E os 5 anos que ele cometeu, veja bem, não seria compatível a 1/3 da pena dele, tornando incompatível a cessão do benefício do livramento condicional.
assim ele retornaria para cumprir a pena privativa de liberdade até que alcance novamente um terço, o tornando apto novamente ao livramento condicional. Sim. E há também circunstâncias facultativas. Um bom exemplo disso seria caso o agente cometa, transgrida alguma das regras expostas no seu livramento condicional. Das obrigações. Das obrigações, exatamente. Caso, por exemplo, ele seja proibido de frequentar algum local e seja encontrado nesse local, pode ser que o magistrado revogue o seu livramento condicional. Muito obrigado pela resposta na hashtag Pergunte ao Doutor, que foi feito pelo telespectador. E por fim, para chegar ao fim, né, o nosso quadro, gostaria de perguntar ao doutor, depois disso tudo que o senhor me explicou aqui hoje, quando que vai chegar a extinção do livramento com a pena privativa de liberdade? Muito boa pergunta, moço. Eu gostaria até de salientar ao nosso telespectador que enquanto o agente está sob o livramento condicional, ele ainda está cumprindo pena. Sim. Por isso há condições, como anteriormente eu já havia explicado. Quando chega ao final da sua pena, se extingue o livramento condicional juntamente com a pena. Ou seja, o indivíduo não deve mais nada ao Estado. Ele cumprindo a pena dele, ele está em liberdade total, sem dever nada ao Estado. Exatamente. Isso está no artigo 90 do Código Penal. Caso alguém queira consultar o que está escrito expressamente no texto, é isso. Sim, agradeço muito a sua resposta, tanto essa como todas que foram feitas aqui nessa noite aqui no quadro. Agradeço também a presença de você aqui, que abrilhantou muito o nosso jornal. Eu que agradeço. Foram respostas muito pertinentes e passou muito bem a informação para os nossos telespectadores. Agradeço também ao público que participou efetivamente nas nossas hashtags em todas as nossas redes sociais e mantém essa boa audiência em nosso programa. Até a próxima, até a semana que vem.